bom dia, sou Bárbara Mendonça, fisioterapeuta e vou ministrar a disciplina de pele e anexos cutâneos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura e função da pele. Vamos começar pela epiderme. A nossa pele é formada por 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme. A epiderme é a camada mais superficial da pele, ela fica em contato com o meio. Ela é formada por tecido epitelial estratificado pavimentoso e queratinizado. Vem da grega epi, que fica acima, e derme, da pele. Então, ela significa a última camada que fica acima da pele. Apresenta cerca de 0,03 a 0,05 milímetros nas mãos e 2 a 4 milímetros na planta dos pés. A nossa epiderme ela tem 4 funções principais, que é a barreira de proteção, a absorção dos raios ultravioletas provenientes da radiação solar, evitar a perca de água e promover a sensação de tato. Um pouquinho sobre a nossa epiderme. A última camada é a camada córnea, já é a camada que não tem núcleo, já é a camada das células mortas. Logo abaixo da camada córnea vem a camada granulosa, que é onde já começou a perder esse núcleo. A última camada, a camada mais interna, é a camada basal, é onde onde há a produção dos ceratinócitos. Na epiderme nós temos as células de Langerhans e as células de Merkel, mas na frente a gente vai falar um pouquinho sobre elas. As células presentes na epiderme. As células da epiderme estão intimamente unidas e não existe nenhum tipo de substância intercelular entre elas. Existem 4 tipos de células na epiderme: os queratinócitos, os melanócitos, as células de Merkel e as células de Langerhans. Os queratinócitos, eles estão presentes em maior número, 95%. Eles são responsáveis pela produção de queratina. Os melanócitos, eles são responsáveis pela produção da melanina. São eles que dão cor à nossa pele. As células de Merkel, elas são responsáveis pela sensação do tato. Elas se localizam na camada mais profunda da epiderme. As células de Langerhans são encontradas em todas as camadas da epiderme. Elas participam da proteção. Essas células são responsáveis pela defesa do nosso corpo. As camadas da epiderme. Nós temos a camada córnea, o extrato lúcido, o extrato granuloso. O extrato córneo é a camada mais externa da epiderme. Ela é formada por células mortas, onde já teve a perca dos núcleos. As células apresentam grande quantidade de queratina e estão continuamente descamando. O extrato lúcido. O extrato lúcido ele é mais evidente na pele espessa, ou seja, na palma das mãos e na sola dos pés. Já em regiões do corpo onde a pele é muito fina, não é possível a gente notar sua presença. Ele é constituído por uma camada de células achatadas, eosinófilas e translúcidas. Nessas células não é possível observar as organelas e o núcleo, os quais foram digeridos pelas enzimas dos lisossomos. No extrato lúcido já houve a perca do núcleo, como ocorre no extrato córneo. O extrato granuloso. O extrato granuloso ele é formado de 3 a 5 camadas de células, com núcleo central e citoplasma, acumulado de grânulos basófilos, os quais darão origem à queratina. O extrato espinhoso, ele é constituído por 5 a 10 camadas de células cuboides, são pouco achatadas e com um núcleo central. Um diferencial é que as células apresentam projeções citoplasmáticas com filamentos de queratina, os quais mantêm as células unidas devido à presença dos desmossomos. Todo esse arranjo confere um aspecto espinhoso e sem extrato. Existem ainda as células tronco dos queratinócitos, que começam a sua formação no extrato germinativo. O extrato germinativo é o mesmo extrato basal, que é a camada mais interna da epiderme. É no extrato basal, a camada mais profunda da epiderme, e ela fica em contato com a derme.
Essa camada ela é responsável pela renovação da epiderme, apresentando intensa atividade mitótica. Os queratinócitos produzidos são constantemente empurrados para as camadas superiores e aumentam sua produção de queratina. Uma célula basal demora até 26 dias para chegar ao extrato córneo, momento que atingiu sua maturação. Voltando aqui à imagem, o que a gente precisa saber sobre as camadas? Que é na camada basal, onde há produção. É aqui onde a célula está completinha, com formação do núcleo. De acordo com o que vai subindo a etapa das camadas, ela vai perdendo esse núcleo até chegar na camada córnea, onde ela já chega sem núcleo, que é a pele ressecada, que as células mortas. Essas células mortas, elas precisam ser extraídas para que haja a renovação celular. Sobre a junção dermoepidérmica. As células da camada basal, a camada basal é a primeira camada da epiderme. Elas repousam sobre a estrutura chamada membrana basal. A função da zona da membrana basal é fornecer a ancoragem e a adesão da epiderme com a derme, mantendo a permeabilidade das trocas entre dois componentes e atuando como filtro para a transferência de matérias e células inflamatórias ou neoplásicas. Essas células neoplásicas são as células cancerígenas, tá? Várias doenças mecanobolhosas hereditárias e autoimunes envolvem a separação e a formação de bolhas em vários níveis da junção, como epidermolite. Várias doenças mecanobolhosas hereditárias e autoimunes envolvem a separação e a formação de bolhas em vários níveis da junção, como epidermolise bolhosa, a pemphigoide bolhosa, a pemphigoide gestacional e o lúpus. Essa junção é basicamente para juntar a epiderme da derme, tá bom? Sobre a derme, o que é que nós precisamos saber? Que ela é um tecido conjuntivo onde está apoiada a epiderme, que tem como função unir a pele ao subcutâneo, que é a hipoderme. A derme ela é formada por duas camadas de limite pouco visíveis, são elas a camada papilar e a camada reticular. Na camada papilar, ela é delgada e é formada por um tecido conjuntivo frouxo, que dá origem às papilas dérmicas. Estão presentes nessa camada as fibrilas especiais de colágeno, inserindo-se na membrana basal de um lado e do outro, elas penetram profundamente na derme. Estas ajudam na fixação da derme e epiderme, além de facilitar a nutrição das células da epiderme pelos vasos sanguíneos presentes na camada reticular da derme. E a camada reticular ela é mais espessa, ela é formada por um tecido conjuntivo denso. Tanto a camada papilar quanto a camada reticular, elas possuem fibras de sistema elástico, responsável em parte pela elasticidade da pele. Encontram-se também nessa camada os vasos sanguíneos, nervos, folículos e as glândulas, a sebácea e a sudorípara. A derme ela é responsável pela estrutura da nossa pele. É nela que estão as glândulas, é nela que está nervo, é nela que está os vasos sanguíneos, a hipoderme e os anexos cutâneos. Na hipoderme, o tecido subcutâneo ele localiza-se abaixo da derme, portanto, é uma profunda camada de tegumento. Ela é formada por tecido conjuntivo e representa de 15% a 30% do peso corporal. Na hipoderme, ela é formada praticamente por tecido adiposo, tá? Que é a gordura. A ligação entre a derme e a hipoderme é garantida por fibra de elastina e colágeno. A fibra de elastina e colágeno ela é formada na derme, não na hipoderme. A espessura da hipoderme varia de acordo com a região do corpo e o sexo do indivíduo. As funções: reserva de energia, defesa contra os choques físicos, é um isolante térmico e a conexão, ela conecta a derme com os tecidos e ossos.
Sobre os apêndices da pele. As unhas são placas de queratina localizadas nas pontas dos dedos que ajudam a agarrar os objetos. Os pelos, eles estão espalhados pelo corpo todo, com exceção das palmas das mãos, da sola dos pés e de certas áreas da região genital. Eles são formados de queratina e restos de células epidérmicas mortas, compactadas e se formam dentro do folículo piloso. E os cabelos, eles estão espalhados pela cabeça, crescem graças às células mortas queratinizadas produzidas no fundo do folículo. Elas produzem queratina, morrem e são achatadas formando cabelo. A cor dos pelos e cabelos é determinada pela quantidade de melanina produzida. Então, a melanina ela não é responsável apenas pela coloração da pele, mas também pela coloração dos pelos e cabelos. Sobre os receptores sensoriais. São as ramificações de fibras nervosas, algumas elas se encontram encapsuladas, formando corpúsculos, outras estão soltas, como as que se enrolam em torno do folículo piloso. Sobre esses receptores, o que é que nós precisamos saber? Que eles têm 3 funções: a sensibilidade à pressão, o tato e a sensibilidade da temperatura e da dor. Quais são os nossos receptores responsáveis pela sensibilidade à pressão? Nós temos o corpúsculo de Purkinje, a terminação de Ruffini e o bulbo de Krause. Responsáveis pelo tato, que é pelo toque, nós temos os corpúsculos de Meissner, os discos de Merkel e os terminais do folículo piloso. E responsável pela temperatura e dor, nós temos as terminações nervosas livres. Sobre as glândulas, elas são exócrinas, já que elas liberam suas excreções para fora do corpo. As glândulas elas podem ser sebácea e a sudorípara. A glândula sebácea, ela é liberada pelo pelo. Ela é formada com um anexozinho no folículo capilar. Então, a diferença da glândula sebácea para a glândula sudorípara. A glândula sebácea, ela sai pelo pelo. Ela tem uma forma mais viscosa. E a glândula sudorípara, ela passa direto para a pele. Ela não precisa do pelo para ser excretada do corpo. Características biofísicas da pele. Os homens, eles parecem envelhecer mais lentamente. E ao mesmo tempo, quando envelhecem, eles possuem rugas mais espessas e profundas. Você também já deve ter notado que as manchas são mais comuns entre as mulheres. Já os homens, eles tendem a ter a pele mais oleosa. A pele do homem é formada com 20%, ela é mais espessa que a das mulheres, devido a uma considerável maior produção de colágeno. Então, é por conta dessa maior produção de colágeno e elastina na pele masculina que ela se torna mais oleosa que a pele feminina. O fato das mulheres terem a pele mais fina é explicado pelo menor número de folículos de pele que cobrem o seu corpo. Sobre a oleosidade. Os homens, eles possuem mais glândulas sebáceas que as mulheres. Além disso, suas glândulas são maiores e possuem mais poros. Tudo isso é feito da maior quantidade de testosterona, que é o hormônio masculino, produzido pelo organismo masculino. Essa diferença vem acompanhada de algumas vantagens e de desvantagens. As vantagens incluem que acaba sendo uma pele mais hidratada e mais protegida, por conta da oleosidade. Contudo, muitas vezes ela é mais oleosa e com maior propensão à acne. Normalmente na fase da puberdade masculina, quando os homens passam da fase infantil para a fase adulta, a gente vê aquela explosão de acne. Aquela explosão de acne é dada justamente por conta do aumento da testosterona, onde aumenta a oleosidade da pele. Já as manchas na pele, elas são mais visíveis em mulheres. O surgimento das manchas da pele está diretamente relacionado aos hormônios femininos. Essas mesmas substâncias são responsáveis pelo afinamento dos pelos nas mulheres. O melasma é um ótimo exemplo disso.
Esse distúrbio é ocasionado por uma maior produção de melanina, o que, pelo menos na maioria dos casos, tem ligação com o aumento da produção de estrogênio e progesterona, que são os hormônios femininos. Alguns cuidados específicos com a pele feminina e com a pele masculina. Com a pele feminina, a pele das mulheres, ela requer algum tipo de hidratação, já que tem tendência a ser mais ressecada. É preciso hidratar toda a pele, em especial as áreas mais sujeitas ao envelhecimento, ao redor dos lábios, mãos, colo e pescoço. O protetor solar é muito importante para os dois, tanto para a pele feminina quanto a pele masculina. A pele feminina ela é mais fina e por isso ela é mais vulnerável aos danos solares. Além disso, a exposição solar está diretamente ligada ao aparecimento das manchas na pele e elas precisam ter um cuidado redobrado em relação a essa exposição. Na pele masculina, os homens precisam controlar o excesso de gordura e de células mortas, já que sua pele é mais oleosa, sendo mais propícias à acne. Por terem a pele mais grossa, devem ainda fazer esfoliações periódicas, sempre evitando produtos que possam vir a agredir a pele. O protetor solar também não pode ser deixado de lado. Quando a gente vai trabalhar com a limpeza de pele profunda, normalmente a pele masculina, ela pede que a limpeza seja feita com um intervalo de tempo menor do que a pele feminina, por conta dessa oleosidade e da alta produção de sebo. As diferenças anatômicas entre a pele infantil e a pele adulta e dos anexos da pele. A pele ele é um órgão vivo que passa por mudanças significativas ao longo do tempo de cada pessoa. Desde a pele delicada de um bebê recém-nascido até a adolescência, quando algumas são propensas à acne, e chegando às rugas da idade madura. Cada etapa tem suas próprias exigências e o cuidado da pele deve refletir essas necessidades variáveis. Escolher o produto apropriado para limpar, proteger, nutrir e reparar a pele em cada uma dessas etapas ajudará a manter uma pele saudável e vai garantir uma percepção e aparência natural em qualquer idade. Quando nós vamos comprar produtos cosméticos e nesses cosméticos está lá no rótulo, produto para peles de 25 anos, produto para peles acima de 40 anos. Por quê? Porque aquele produto foi desenvolvido para necessidades com a pele de 25 anos. O que uma pele de 25 anos pede não é o mesmo que uma pele de 40, 50 anos está pedindo. Nós vamos ver mais um pouquinho sobre isso. A pele do bebê, ela tem 1/5 de espessura da pele de um adulto, ou seja, ela é bem fininha. Ela tem o mesmo número de camadas, mas cada camada é consideravelmente mais fina, o que a faz mais delicada e sensível. A camada mais externa da pele, que é a epiderme, é a camada córnea, que é onde já ocorre a perca das células. Ela é muito mais fina e as células são bem menos compactadas que na célula adulta. As glândulas sebáceas e as sudoríparas ainda são menos ativas, assim como a camada hidrolíptica e o manto ácido protetor ainda são relativamente fracos. Isto quer dizer que a função de barreira está comprometida e a pele do bebê é menos resistente, ela é sensível às substâncias, por isso que o bebê tem muito problema com alergia a shampoo, a sabonete líquido. Ela é propensa ao ressecamento e ela é mais sensível aos raios UVB. Normalmente, a gente pede que o bebê não seja exposto diretamente ao sol menores de 3 meses, por conta dessa sensibilidade da pele, a não ser que seja o banho de sol antes das 7h30, 8 horas da manhã. Os bebês também têm maior dificuldade que os adultos para regular a temperatura do corpo. Isso ocorre porque a superfície do seu corpo ela é relativamente grande, as glândulas sudoríparas são menos ativas e a circulação da pele ainda é bastante lenta. A pele da criança e do adolescente. Aos 4 anos de idade, a pele e seus anexos, tais como cabelo, unha, glândulas,
elas são um pouco mais maduros, porém a pele ainda é mais fina e tem menos pigmento que a pele adulta. Porque estes mecanismos de autoproteção menos desenvolvidos, a pele infantil é particularmente sensível à radiação. Aproximadamente aos 12 anos de idade é que ocorre uma estabilização, ela fica mais parecida com a pele adulta. As mudanças hormonais da puberdade podem ter efeitos dramáticos na pele, particularmente no rosto, nos ombros, no peito e nas costas. O aumento da produção do sebo e da alteração do desprendimento dos corneócitos podem fazer com que a pele se torne oleosa e propensa à acne. Normalmente são nessas regiões, principalmente no sexo masculino, que é nessa troca da fase infantil para a fase adulta que a gente vê a explosão da acne. Normalmente vem no rosto, nos ombros, no peito e nas costas. Ela geralmente desaparece quando o jovem amadurece, embora para alguns, especialmente as mulheres, a acne pode continuar durante toda a vida. Sobre o sexo feminino, é bem mais propícia a acne adulta do que o sexo masculino. Dos 20 aos 30 anos. A genética, estilo de vida e ambiente determinarão a etapa em que a epiderme e a derme começarão a diminuir. Mas a partir dos 25 anos de idade, os primeiros sinais de envelhecimento podem aparecer, normalmente na forma de linhas finas. É aos 25 anos que a gente pede para que as pessoas tenham mais cuidados com a pele, que façam o uso do protetor solar de forma correta, que façam a hidratação da pele, principalmente no horário noturno. Quando a pele começa a diminuir, sua função de barreira e proteção natural contra os UVs gradualmente começam a se reduzir a massa de colágeno e a flexibilidade. Também começa a baixar um índice de aproximadamente 1% ao ano. A partir dos 25 anos, a gente começa a perder a produção de elastina e de colágeno, normalmente 1% dessa perca ao ano. A função de barreira da pele fica significativamente enfraquecida nesse período, os processos metabólicos das células começam a desacelerar, há uma perca de hidratação da pele, a elasticidade da pele se reduz. Tudo isso ocorre por quê? Porque há a redução da produção do colágeno e da elastina. A umidade e a elasticidade são reduzidas e as rugas elas começam a aparecer. Dos 40 até o fim dos 50 anos, o que é que acontece com a nossa epiderme? Haverá perca da disposição ordenada das camadas individuais da epiderme. Ocorrerá um aumento na aspereza e no ressecamento. As áreas de hiperpigmentação, ou seja, começam a aparecer as manchas, os melasmas. A diminuição da capacidade curativa de ferida e risco aumentam a infecção da pele. E na nossa derme acontece que os tecidos, eles conectivos da camada média da pele, eles perdem suas estruturas fibrosas e a capacidade de reter a água. As fibras elásticas se regeneram, dando lugar à perca da firmeza e elasticidade. Ou seja, dos 40 aos 50 anos, o que a gente perdia lá nos 25, 1% ao ano, a gente já perde uma porcentagem bem maior na produção do nosso colágeno e da elastina, porque são eles que dão a firmeza da nossa pele. A energia da pele também é reduzida e ela se torna menos resiliente à pressão. A diferença da pele dos 20, 30, 40 e 50 anos. Aos 20 anos, nós ainda temos uma pele bem firme, com poucas linhas de expressão. Dos 30 aos 40, essas linhas de expressões ainda finas, porém já aparentes. Nos 50 anos, as linhas são mais profundas e é aqui onde a gente necessita de um cuidado maior. Durante os 60 e 70 anos de idade, a capacidade natural da pele de produzir lipídios diminui, resultando no ressecamento, desidratação e rugas. A regeneração da pele diminui e ela torna-se cada vez mais fina, resultando numa perca de volume e perca de densidade. A cura das feridas também fica comprometida.
aumenta a sensibilidade dos raios e a pele fica propensa à hiperpigmentação e, por exemplo, às manchas da idade, que são as manchas de sol também. Durante os 60 e 70 anos, a gente já perde bastante elasticidade, a gente já perde a massa muscular da pele. O que causa o envelhecimento da pele? O envelhecimento da nossa pele ele pode ser ocasionado por fatores internos e externos. Os fatores internos que ocorrem com a idade biológica, ela determina as mudanças estruturais na pele. Algumas delas não podemos evitar e nem prevenir. A baixa circulação sanguínea significa que menos oxigênio e nutrientes chegam até a superfície da pele, tornando-a pálida. A baixa atividade das glândulas sebáceas e sudoríparas levam ao enfraquecimento da camada hidrolíptica, resultando no ressecamento da pele. A produção reduzida de estrogênio após a menopausa, em conjunto com a diminuição da regeneração celular, afeta a estrutura da pele facial feminina. Sobre a menopausa ela tem uma grande importância nesse fator envelhecer da nossa pele. Por quê? Porque na menopausa ocorrem as disfunções hormonais, que é um dos fatores internos propícios ao envelhecimento. A produção reduzida de estrogênio após a menopausa. A genética ela também joga um papel-chave na forma como a pele envelhece. Nossa etnia, o sexo, o tipo de pele faz total diferença na rapidez do aparecimento de sinais e envelhecimento na superfície da pele. Em relação à etnia e sexo, normalmente as peles escuras elas tendem a envelhecer mais tardiamente. Por quê? Porque a melanina ela acaba que ocorre como uma proteção para o envelhecimento dessa pele. E os fatores externos, esses a gente pode controlar. Contudo, a boa notícia é que mais de 80% do envelhecimento da pele é causado por fatores externos, sobre os quais é possível a gente atuar. Os fatores ambientais, como exposição solar, mudanças climáticas e poluição do ar. Os fatores de estilo de vida, fumo, álcool, alimentação, estresse e a falta de cuidado adequado. São fatores que impactam diretamente com o envelhecimento. Esses fatores aqui a gente consegue ter um maior controle. Por quê? A exposição solar, você usa o protetor solar. À noite você faz a sua hidratação. Regular a alimentação, uso de fumo, álcool. As pesquisas elas demonstraram que as áreas da pele que não são expostas ao sol mantêm a firmeza, a elasticidade e a capacidade de se regenerar até uma idade mais avançada. A exposição aos raios é que causa o envelhecimento precoce da pele. Isso significa que reduz a exposição solar. Usando o protetor solar, comprova a eficácia e é um passo vital que pode ser dado para retardar os sinais de envelhecimento precoce. E a limpeza diária e o cuidado com a pele, com os produtos formulados para as necessidades particulares de cada tipo de pele, estado e idade. Eles ajudam a manter a pele saudável e retardam os sinais de envelhecimento. O custo do cuidado ele é sempre menor que o custo do reparo, certo?